Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Abri aqui o Instagram para compartilhar um conteúdo hoje. Foi um conteúdo que eu escolhi para a live do YouTube de hoje e resolvi compartilhar aqui pelo Instagram, nesse horário, até horário atípico, né? Sobre como é que a gente faz para identificar um narcisista. Assunto bom, né? Assunto bom. Como que nós fazemos para identificar um narcisista? E esse assunto que eu quero falar agora. Ok, eu sou o Gerson, entrou. Boa tarde, Gerson, tudo bem com você? Boa tarde. Na verdade, eu tô abrindo essa live aqui sem aviso e no horário atípico também, mas eu vou estar batendo um papo rápido aqui, pretendo não demorar tanto, mas para deixar um conteúdo bem bacana sobre os estudos que a gente tem desenvolvido, né, sobre os comportamentos narcisistas. Boa tarde, Marley, querida, tudo bem? Boa tarde, Márcio, tudo bem com você? Que bênção! Vamos falar de comportamento narcisista hoje. Eu tenho compartilhado bastante lá no Instituto, né, com os meus alunos durante a formação na área de terapia emocional. E o que tem gerado, né, bastante mesmo dúvidas sobre esse assunto do narcisismo. E eu separei alguns pontos para a gente conversar hoje sobre isso, né? Boa tarde, show, Alcione, Andressa, boa tarde, queridos. Márcio, que honra você aqui, viu? Que honra, fico muito feliz. Mas quando a gente fala de narcisistas, né? É muito legal que às vezes desperta e tem uma pergunta que muitas pessoas me fazem, falam, Mônica, que história é essa? Esse nome narcisista, esse negócio saiu da onde, né? De onde que surgiu esse nome? E antes da gente começar esse bate-papo aí, né, falando sobre isso, de falar de malefícios, né? Porque a gente fala de narcisismo, a gente fala de muitos malefícios também. A gente tem uma questão, né? Porque a gente sabe que o narcisismo ele é inerente e necessário a todos nós. Por quê? Porque ele traz assim um certo autocuidado pra gente, que entra naquela questão da preocupação pela nossa sobrevivência, né? Mas quando nós falamos dos malefícios do narcisista, a gente está falando de um grau elevado, que é aquele narcisista patológico, né? Não aquela questão da gente ter alguns comportamentos que são inerentes da nossa sobrevivência, que pode parecer que são comportamentos narcisistas, mas não são. Fazem parte do ser humano. Agora, aquele grau elevado, que a gente chama de narcisista patológico, é desse que eu quero falar aqui hoje, é desse que eu quero comentar, não é? Sobre esse. Ele traz, sim, transtornos terríveis às pessoas que convivem com esses narcisistas, né? O narcisismo, assim, a gente pode dizer exagerado, exacerbado, ele pode arruinar a vida de várias pessoas, mas ele também pode terminar a própria vida dele na solidão. Por quê? Porque as pessoas conseguem conviver com ele durante um tempo, mas intimamente, no dia a dia mesmo, quando vão descobrindo, né, tudo que eles fazem, quando vem aquela parte do sofrimento, não conseguem conviver por tanto tempo assim, eles acabam ficando sozinhos. Então, nos relacionamentos amorosos, por exemplo, o que pode acontecer com frequência é o narcisista, num determinado momento, né, quando acaba o suprimento, e eu vou explicar sobre isso, ele troca a parceira dele, porque o narcisista ele não é carregado de afeto, né? O amor, entre aspas, que ele sente é só para suprir o ego e as necessidades que ele tem. Então ele acaba não conseguindo, às vezes, manter relacionamentos
tão sólidos e duradouros, exceto se aquela parceira que ele tem passa a assumir um papel tão forte de codependente nesse relacionamento, nessa relação, que ele tem suprimento com ela por muito tempo, entende? E aí consegue permanecer mais tempo nessa relação, até muitos anos, 10, 15, 20, 30 anos, ok? Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Stefano, oh, que legal! Stefano aqui, que bênção! Ai, advogado Jaci, meu Deus, que honra! Essa mulher poderosa aqui na live que fala tanto, que é uma mega profissional, advogada nessa área de violência emocional. Enfim, nossa, tenho uma responsabilidade grande aqui, hein, minha amiga, meus amigos, uma responsabilidade grande. Mas é bom que vocês me ajudam bastante, né, com o conhecimento vasto que vocês têm também, que podem, porque eu acho que quando a gente leva uma palavra de instrução, é uma forma de contribuir com as pessoas, mas essa palavra de instrução, em algum momento da vida de alguém, ela pode entrar sim como uma palavra de revelação, e aí faz a ficha cair e fala, meu Deus, eu preciso resolver e melhorar nessa área, eu preciso trazer cura, eu preciso, enfim, né? Então é muito, muito relevante, né? A gente falar desse assunto, que é um assunto que não é tão agradável assim. As pessoas gostam de falar de coisas legais, né? Como ficar rico, como ganhar dinheiro, mas quando a gente fala de comportamentos narcisistas, às vezes não é um assunto que não é tão agradável assim, mas é muito necessário, porque hoje é muito comum vermos pessoas passando por relacionamentos abusivos e precisam sim estar resolvendo essas questões internas para prosseguir na vida, senão acabam doentes e morrendo, ok? Ok, obrigada, Jaci, parabéns por abordar esse assunto, muito obrigada, Jaci, muito obrigada, você é muito poderosa, eu quero muito poder fazer uma live em breve com você sobre esse assunto também. Hélio Sandro Matos, meu Deus, que prazer, você 10, maravilhosa, Deus permaneça abençoando você, muito obrigada, Hélio Sandro, você é 1000, meu querido, você é 1000, muito obrigada mesmo, muito obrigada, e me sinto muito honrada, me sinto muito privilegiada, né? E vamos então conversar aqui sobre esse tipo de comportamento, né, narcisista. E a Jaci está dizendo que muitas pessoas não sabem que se relacionam com narcisistas. Realmente, Jaci, pessoas às vezes ficam 10, 15, 20 anos se relacionando com narcisistas, com um relacionamento assim sofredor, né? Aquela coisa que a pessoa sofre e ela identifica isso como amor, né? Mas não é. Então, só para a gente começar, tem muitas pessoas que me perguntam de onde veio esse termo, né, narcisistas, por que se chamam narcisistas? Então, eu quero contar, né, a título de curiosidade, mas é porque às vezes você já pode estar despertando aí que negócio é esse de narcisista. E esse termo, ele veio da mitologia grega. Uma história, ó. Narciso, na verdade, era filho de um deus e de uma ninfa, que era uma divindade que habitava os rios, as florestas, bosques, os montes. Então essa deusa, e mais esse deus grego, né, ele nasceu, Narciso, né, e esse ser humano que nasceu dessa junção, né, dessa deusa, da ninfa, responsável aí pelos rios, fontes, era o que na mitologia grega se falava. Ele nasceu, Narciso, com uma beleza assim incomum, era uma beleza assim vislumbrante, era um ser incomum, né? Então o nome do deus era Cefiso e da ninfa Liríope. Isso faz parte da história da mitologia. E um dia, só para a gente concluir, essa mãe de Narciso, ela foi procurar um adivinho. E ela perguntou para o adivinho se o seu filho ia viver muito tempo, se ele viveria muito. E aí esse adivinho falou com ela o seguinte, olha, ele pode viver muito, exceto se ele se conhecer. Se ele passar a se conhecer a si próprio, ele vai morrer. E aí,
quando Narciso se tornou adulto, ele passou a atrair paixões, muitas moças, porque ele era muito lindo, muito bonito, mas ele não se relacionava com ninguém. Por que ele não se relacionava com ninguém? Porque ele acreditava que nenhuma daquelas pessoas, nenhuma daquelas mulheres, elas fossem capazes de merecer o seu amor. Por quê? Porque ele tinha aquela coisa do egocentrismo. Ele era melhor do que as mulheres e ele não se relacionava com elas. Então, além da beleza estonteante que ele tinha, né, que despertava a atenção de muitas pessoas, Narciso era arrogante, Narciso era orgulhoso. Então, ao invés de se apaixonar pelas pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado por sua própria imagem. Quando ele, em uma das caçadas, porque ele virou caçador, ele saiu para caçar, então ele viu a sua imagem refletida num lago. Ele se admirou pela sua própria imagem. Quando ele foi beber a água da fonte, ele abaixou e ali ele viu o reflexo. Foi quando ele se conheceu realmente, se apaixonou pela sua própria imagem e ele morreu em seguida afogado, tentando alcançar, né, o que a gente pode dizer que foi o inalcançável. Então, essa história aí da Grécia Antiga nos ensina que a beleza, que vaidade podem ser uma combinação terrível e muito perigosa, né? Na época, magoadas, né, as ninfas pediam aos deuses que castigassem Narciso. Então, esse é um resumo, né, desse mito aí, que já traz aí um conteúdo para análise. Mas quando eu explicar como a mente do narcisista funciona, esse mito vai ser mais fácil de entender. Então agora vamos a alguns dados, né? Pesquisas hoje revelam que em torno de 8,6% das pessoas sofrem com transtornos de personalidade narcisista. E quando eu digo sofrem, é porque na verdade nesse transtorno quem sofre muito são pessoas que convivem com os narcisistas. Quem mais sofre são pessoas que convivem com os narcisistas, porque eles não têm sentimento, eles têm conveniência. E aí você vai dizer, Mônica, mas narcisista não tem sentimento? Eles não choram? Eles não amam? Eles choram, eles são excelentes atores, mas eles não amam genuinamente. O amor do narcisista, ele é confundido. O amor, entre aspas, no narcisista significa conveniência. E ele pode ficar com uma pessoa por muito tempo, dependendo do suprimento que aquela pessoa entrega para ele. Então, apesar de ser encontrado também esse transtorno de personalidade entre as mulheres, o narcisismo, ele é mais predominante, bem predominante na população masculina, mas muito mais em homens do que em mulheres. Então, não existe, de acordo com os estudos, uma específica predisposição genética, mas ele pode ser criado pelo excesso de afeto. Aí você pode pensar, mas excesso de afeto? Como assim? Sim, vou explicar. Algum trauma emocional, ou algum abuso também sexual na infância, pode ser criado também por abuso sexual. E como excesso de afeto, você pode entender isso como ausência de nãos também. Por quê? Porque quando os pais, quando os avós, quando os pais substitutos ou outros familiares ama tanto essa criança, ama tanto, que confunde essa coisa toda e são incapazes de impor limites para essa criança, aí é um perigo. É uma boa receita para se criar um narcisista, não impor nenhum limite e deixar com que essa criança faça tudo o que quer, na hora que quer. Outro ponto que pode desencadear uma personalidade narcisista pode ser um trauma emocional, que está ligado a qualquer trauma que essa pessoa pode sofrer ou possa ter sofrido. Uma outra questão também é um abuso sexual, que também pode desencadear uma personalidade narcisista. Porque o que acontece? Às vezes essa pessoa pode fantasiar um certo poder, né, que emana ali daquele agressor,
de um dia poder ser igual àquele agressor. Então, aquela criança violentada, ela pode sim criar uma fantasia na mente para querer ser poderoso igual aquele agressor, né? Pode criar esse filtro mental. E tem um outro ponto também que é importante observar em relação ao comportamento do narcisista, que é o abandono. É o abandono. Uma criança totalmente mimada, por exemplo. Muito mimada pelos pais, por todos eles. Aí nasce um irmãozinho. Aí no filtro daquela criança, ela deixou de ser mimada. Por quê? Porque aí tem aquela questão de dividir, né, o tempo, dividir a atenção e tal. E ela pode entender que foi abandonada, ela perdeu o seu posto. E aí com isso, pode desenvolver um certo tipo de transtorno de personalidade. Ok? Então são alguns pontos, mas eu posso, com o passar do tempo, ir trazendo mais esclarecimento para vocês. E aí existe aí um jogo mental, sabe? Existe aí um jogo mental. Porque o narcisista, ele é movido pela raiva, ele não é movido pela carência. Quem é movido pela carência é o codependente que alimenta, que dá suprimento para o narcisista. O codependente desse narcisista, ele sim é movido por carência. Uma carência porque ele se apaixona, porque ele ama, porque... Enfim, ela fica, na maioria das vezes, são mulheres que criam essa codependência, né? De um homem narcisista. Isso é um caso mais predominante, não porque não existam mulheres narcisistas, existem também, mas maior índice é de homens. Então o narcisista é aquele que matou aquela criança interna dele lá na infância. Então ele cria uma raiva interna que parece que não tem fim, porque aquela criança interna dele que ele matou, né, que ele deixou lá, isso gera isso. Então ele acaba se tornando mestres em destruir pessoas que o amam. Então ele se torna mestre em destruir uma pessoa que ama, ele se alimenta disso, ele se alimenta de ver o sofrimento daquela pessoa que ele ama, de destruir as emoções daquela pessoa que ama. E ele se mostra sempre assim, ser a melhor pessoa para ganhar dependência daquela vítima. Quando ele chega no primeiro momento, sabe aquela pessoa assim que ama demais, pelo menos nas palavras, fala que ama, escreve mensagens, e aquela pessoa que fala e que tal, e aí ganha aquela mulher de uma forma, com tantas promessas: eu vou cuidar de você, eu vou ser isso para você, eu vou ser aquilo para você. Essa mulher fica loucamente apaixonada. Esse é o primeiro momento. Só que quando chega num determinado ponto da relação, onde esse homem não vê mais suprimento nessa mulher, ele descarta essa mulher, provoca uma ruína nas emoções dessa mulher, na vida dessa mulher. Só que ele não destrói só essa mulher, ele destrói mais um monte de coisas. Ele destrói família, ele destrói relacionamentos que são coligados ali, círculo de amigos, ele destrói tudo. E ele destrói isso num relâmpago assim, que ele nem... Tchum! E ele não sente nada. Ele sente frieza, entende? Como o narcisista tem essa raiva que nunca termina, na mente dele, ele tem isso aqui, ó, tá lá dentro, tá lá no inconsciente. Mônica, mas ele não faz coisas, ele não sabe que ele é frio? Ele sabe, ok? Mas ele já tem uma programação mental que na mente dele ele acha assim: eu destruindo a pessoa que me ama, eu vou estar me alimentando disso, ele vai estar suprindo essa deficiência que ele tem, ele vai estar alimentando essa deficiência dele, entende? Então essa raiva interna que o narcisista tem é uma deficiência terrível, terrível. E ele sempre vai encontrar uma vítima para gerar esse suprimento dele. Mônica, mas que suprimento é esse? O que é essa história de suprimento? Pode ser emocional, alguém que fica alimentando o ego dele, sabe? Aquela pessoa que alimenta o ego dele porque ele ama reconhecimento.
Ele sempre vai dizer que ele não gosta de reconhecimento, ele vai dizer que não, eu não preciso de ser reconhecido, eu não gosto de ser reconhecido, não, eu não preciso aparecer, mas ele é aquela pessoa que faz tudo para aparecer e ser reconhecido. Por exemplo, aquela pessoa que chega nos ambientes, chegando e ele quer conquistar a atenção de todo mundo. E até uns anos atrás, né? Até um tempo, eu achava muito top, bacana, sabe aquelas pessoas altamente alegres, tal, que brinca exageradamente, que quer atenção e que chama atenção, tal. Antes de todo conhecimento nessa área de transtorno de personalidade, eu achava top das galáxias, porque é apaixonante. Depois que eu comecei a estudar todos os detalhes de transtorno de personalidade, eu fui me aprofundar muito nisso, eu observei que realmente não é favorável. Não são comportamentos que são comuns, inerentes da maioria das pessoas. Então, começa a observar. E aí, eu falando do suprimento que o narcisista precisa, então esse suprimento pode ser emocional, quando ele encontra na vítima, e vamos colocar aqui que eu estou falando de um homem, né? Hoje eu tô colocando um narcisista masculino, né? Com uma vítima feminina aqui nesse exemplo. Se essa vítima, ela supre esse ego desse narcisista, ele fica ali, olha, recebendo esse suprimento ali. Mas o suprimento material, que ele ama de paixão, sim, ele é frio, então ele recebe suprimento material, ele também vai se manter ali enquanto ele estiver recebendo o suprimento material. E aí, será aquela pessoa que no começo vai falar tudo que aquela mulher quer ouvir, tudo? Ele vai deixar aquela mulher apaixonada. Tudo que ela precisa, ele vai dar. Lembrando que ele não tem afeto, ok? Ele sabe muito bem como conquistar, porque normalmente eles são muito sedutores. Os narcisistas, eles são sedutores, eles criam um ambiente de sedução, eles sabem como chegar de repente, devagarinho numa mulher e trabalhar a sedução. Eles sabem como fazer isso de forma muito bem. E uma outra característica que os narcisistas têm, eles são extremamente mentirosos. Eles falam muita mentira, mas eles afirmam com toda convicção, com toda firmeza, que eles detestam mentiras, que eles não mentem. Eles falam com uma convicção tão grande que eles detestam mentira, que eles convencem qualquer pessoa. Qualquer um acha que são as pessoas mais certas e honestas da face da Terra. Mas não são. A mentira para o narcisista já faz parte da vida dele. Ele já mantém aquele jogo de mentiras ali. Mas sabe o que acontece? Por mais inteligente que eles sejam, tem hora que eles se perdem nas mentiras. E eles mentem para um, mente para outro, mente para outro. E olha, são mestres de mentir para as vítimas, entende? Então, começa a observar. O que acontece com grande parte das mulheres é quando elas ficam tão cegas de amor, tão apaixonadas, que elas não conseguem identificar comportamentos, de repente, que não estão acrescentando na vida delas e não conseguem nem imaginar que aquele parceiro possa mentir para elas. Então, eles falam muito que amam, fazem sexo envolvendo muito a outra pessoa, aquela mulher, de uma forma muito calorosa. Muitas vezes falam que aquela mulher que foi a melhor que passou pela vida dele, que não existe outra melhor, que não sabe onde tem outra mulher melhor na face da terra, que na hora do sexo não existe nada melhor do que aquela mulher. Eles são verdadeiros atores. Verdadeiros atores. Então, mulher, não fica triste comigo, não. Mas eu preciso alertar você. Porque isso é verdade, não é a Mônica que está falando isso, não. Se você buscar estudos e mais estudos e mais estudos e mais estudos, você vai
aprender a mesma coisa. Eles são verdadeiros atores e eles enganam facilmente qualquer pessoa. Nos grupos onde eles se aproximam, eles estão sempre chamando atenção. Eles gostam de chamar a atenção das pessoas, sempre muito extrovertidos, com coisas que as pessoas gostam. Tipo, deixando as pessoas alegres, felizes, com muitas brincadeiras, muito alegres. Eles querem agradar todas as pessoas. Eles querem chamar a atenção. Por quê? Porque eles precisam de alimentar o ego o tempo todo. Então, quando alguém fala, poxa, fulano é demais, é gente boa, não dá pra ficar sem essa pessoa. Alimento pro ego, alimento pro ego, alimento pro ego, alimento pro ego. Ok? Então, cuidado, você, mulher, ao entregar suas emoções nas mãos de quem seja. Por quê? Porque você pode cair na armadilha de um narcisista, entregar suas emoções nas mãos de um narcisista e ali você vai sair machucada, você pode ter certeza que você vai sair machucada. Porque o narcisista não tem nada a perder, porque o que ele tinha a perder ele já deixou lá na infância dele, lá atrás, que ele já deixou a criança interna dele lá. Ele não tem nada a perder. Mônica, não tem alguns sintomas, alguns pontos, alguns sinais de uma personalidade narcisista? Tem muitas coisas, eu vou compartilhar algumas com você aqui, mas nós vamos continuar com esse assunto por meio dos meus vídeos no YouTube, tá? Me siga lá no YouTube, Mônica Oliveira Oficial, você vai encontrar lá. Eu vou começar a postar os vídeos específicos de narcisista em ordem, para que você depois possa assistir, compartilhar, estudar sobre isso. E vou estar também trazendo conteúdo aqui. Toda vez que eu fizer pelo YouTube, eu vou compartilhar aqui também com vocês, beleza? Boa tarde para quem chegou, Giovanni, boa tarde, Giovanni, querido, tudo bem? Quanto tempo? Pastor Everton entrou, Rosimeire Coelho, prazer. Oh, meu Deus, Tani, ai, agora eu não prestei atenção, mas vamos lá, boa tarde para todos vocês que estão entrando. Vou continuar aqui com as pontuações sobre comportamentos narcisistas. André Ribeiro Carioca. André, quanto tempo, que bênção, que coisa, maravilha. Muitos anos, né, André? Que joia, tem que parar um momento pra gente conversar, né? Muito bom. Mas vamos lá, tô falando aqui de comportamentos narcisistas. Entenderam de onde veio isso? Entenderam de onde vem esse nome narcisista? De onde pode ser gerado, né, esse tipo de comportamento? E aí tem alguns sinais, sim, alguns sintomas de transtorno dessa personalidade narcisista. Um dos sinais, olha que interessante, né? O narcisista, ele erra, tá? Mas ele nunca pede perdão. Não, ele não é capaz de pedir perdão. Ele nunca pede. Sabe o que o narcisista faz? Quando ele comete um erro, ele providencia logo um teatro, um cenário, onde ele vai imputar a outra parte, né? E como eu tô falando aqui de relacionamento, o narcisista sendo um homem e a vítima uma mulher, que é o exemplo que eu trouxe aqui, porque a maior parte dos casos, os narcisistas são personalidades masculinas, ok? Então, o que acontece quando ele erra? Ele erra, mas ele não assume o erro. Ele erra, mas ele arruma uma forma de inverter o ônus da culpa. E ele coloca a culpa toda na parceira dele. Ele coloca a culpa na mulher. E a mulher, às vezes, não... Entende? A gente sabe que tem aquela coisa de que ninguém erra sozinho, mas, às vezes, a parte do erro da mulher é algo tão ínfimo, tão pequeno, tão, sabe? E que não justifica de forma nenhuma. Agora, ele não pede perdão. Por que ele não pede perdão? Porque na mente dele, ele não errou. Tipo assim, ela fez aquilo ali que me fez fazer isso, então a culpa é da pessoa, a culpa é dela, a culpa é da mulher. E aí o que acontece? Ele cria um cenário tão dramático que ele consegue convencer essa mulher de que a culpa é dela. Como emocionalmente ela está na codependência emocional, ela sofre porque ela traz para si a culpa e ela acredita naquela mentira do narcisista.
Coitada dessa mulher. E ela acredita que ela é a culpada. E ele fica, ó, de boa. Ele conseguiu o que ele queria, que tudo que ele queria era transferir o ônus da culpa de uma besteira, de um erro que ele cometeu. Ele transfere para a mulher. E a mulher sofre. Porque normalmente as mulheres, quando elas se envolvem com o narcisista, elas já estão emocionalmente muito dependentes desse protetor, entre aspas. Porque quando ele vem na figura de um protetor. Eu vou proteger você, eu vou amar você, você é a melhor mulher da face da terra, você vai ter tudo porque eu vou suprir. Tudo isso o narcisista faz. Mas depois, com o passar do tempo, vai acabando o suprimento, né? Que pode ser material, pode ser emocional, pode ser ego, pode ser tudo isso, tá? O suprimento material, então, meu Deus, quando acaba o suprimento material, ele vai descartando, e ele descarta numa frieza as pessoas que você não tem, enfim. Então, essa falta de perdão, né? Eles nunca sentem culpa, tá? É um ponto para você observar comportamento narcisista. Eles não sentem culpa e eles vão imputar a culpa na outra pessoa, vai sempre colocar a culpa na outra pessoa. E essa mulher que ainda não acordou para a situação, ela vai sofrer e ela vai aceitar isso como ela vai transferir, vai trazer para ela como se ela realmente fosse a culpada do problema. Ok. Outra situação, então eles nunca pedem perdão. Eles têm um senso, às vezes, exagerado de autoimportância e falta de empatia. Eles são mais importantes. Sempre mais importantes. Eles não têm nenhuma empatia. Parece que eles têm, porque eles são extremamente simpáticos. Entende? É aquela simpatia para ganhar a atenção das pessoas, para que as pessoas possam encher o seu ego, né? Parece até que vai explodir, né? Então, eles têm essa coisa de ganhar atenção, mas eles não têm empatia, porque empatia é se colocar no lugar do outro, ter o sentimento do outro. Eles não têm, eles são frios, mesmo parecendo que eles não são, ok? Getsemane, querida, minha linda, boa tarde, minha amada, boa tarde, você aqui comigo, coração pra você também, coração. Nós estamos falando de narcisismo aqui, Jet, estamos falando, tô quase acabando a live, olha que legal, mas vamos lá. Então, eles têm também uma sensação de direito e exigir uma admiração constante, uma admiração excessiva. Eles sempre vão escolher uma vítima, sempre. Porque a vítima é aqueles onde eles espetam, onde eles dão alfinetada, onde eles ficam colocando a vítima lá para baixo, eles desvalorizam a vítima, eles falam que a vítima não faz direito como eles fazem, porque tudo que eles querem é serem reconhecidos como superiores, mesmo sem nenhuma conquista que garante que eles são superiores, mas eles querem ser reconhecidos como superiores. E eu sempre falo o seguinte: você quer conhecer uma pessoa? Procura os seus frutos. Você entende? Como que a gente ainda consegue conviver com as pessoas sem observar os seus frutos? Quais são os frutos dessa pessoa? Entende? O que literalmente essa pessoa está fazendo hoje para transformar outras pessoas, para ajudar, para contribuir com a sociedade, para contribuir para que as coisas de Deus sejam disseminadas nessa terra? Será que essa pessoa, ela está trazendo problema para a terra? Ela está sendo um problema para a terra? Ou ela está solucionando problemas nessa terra? Então, os narcisistas, eles querem sim ser reconhecidos como superiores, mesmo eles não tendo conquistas que garantem isso para eles. Não tem. Eles exageram, muitas vezes, nas suas conquistas e nos seus talentos. Podem ser conquistas até que aos olhos dos outros nem são conquistas, mas eles exageram demais. Deles é muito melhor do que das outras pessoas. Então pensa sempre assim: o narcisista chega e ele te encanta, ele ganha você, ele te encanta, mas ele vai te destruir lá na frente.
Então, segurar aqui as suas emoções, tratar do seu emocional é extremamente necessário, porque ele vai te manipular, assim como ele manipula todas as pessoas que têm suprimento para eles. Amigos, sim, eles também manipulam. Tem suprimento para eles, material, tem dinheiro, eles amam. Eles estão ali juntinho, entende? Eles gostam de pessoas que têm suprimento. Ah, Mônica, e aqueles que não têm dinheiro? Pode não ter dinheiro, mas pode ser uma pessoa que alimenta tanto o seu ego com reconhecimento, coloca ele lá em cima, como um deus mesmo, né? Como na mitologia lá, como lá na história da Grécia Antiga, de onde surgiu o termo narcisista, né? Coloca, às vezes essa pessoa é uma pessoa até simples, mas ela coloca esse narcisista esse narciso tão lá no alto, que fica suprindo ali aquele ego dele. E ele fica só crescendo, mas isso cansa. Meu Deus, isso cansa, não é? A Getsemane está dizendo aqui, é desse jeito que acontece. Gente, é desse jeito mesmo. Você como terapeuta, né? Quantas mulheres você deve receber também para cuidar, que vêm com relacionamentos tóxicos na sua vida de anos, muitos anos, às vezes de 5, 10, 15, 20, 25 anos, vivendo com narcisistas. Não é? E aí? Narcisista tem ponto fraco, Mônica? Ai, qual é o ponto fraco do narcisista, na verdade? O narcisista, ele tem o ego ferido. Ele tem o ego ferido. E o sofrimento que causa esse ego ferido é a projeção, né? A projeção desse sofrimento interior que ele tem, das feridas que ele tem, mas ele evita. Como ele evita a construção de novas feridas, não é? Ele faz o quê? Ele se fecha, se faz de um personagem, ele se coloca numa posição de um personagem onde ele agrada todo mundo para conseguir o que ele quer e depois ele sai destruindo tudo. Entende? A gente está dizendo aqui, e o que não tem força para mudar. Exatamente. Quantas não tem força para mudar? Porque tem mulheres que estão em relacionamentos muito longos com narcisistas por questões financeiras. Às vezes tem filhos pequenos também, que não conseguem sustentar a casa, e aí fica naquele relacionamento abusivo. Por quê? Porque sabe que é daquela fonte, aquele narcisista promove a fonte financeira ali, e ela fica, e ela sofre muito. Porque lá no fundo desse narcisista, ele teve sua alma ferida lá atrás, então ele cria uma casca, e aí ele vai, na verdade, trabalhar esse sofrimento. Uma pessoa ferida fere a outra se ela não foi curada, e o narcisista não foi curado, não é uma pessoa curada. Mônica, dentro da igreja tem narcisistas? Ixi! Não vou nem falar, queridos. Dentro das igrejas são hospitais assim, ó, de narcisistas. Mas muito! Se a gente for entrar nesse assunto aqui, nós vamos ficar aqui uns 3 dias só numa live. O seu maior erro, que eu vou dizer que é uma fraqueza do narcisista, né? Ele é medo de ser considerado louco, ser considerado fraco, porque ele deixa as mulheres loucas. Ele coloca tanta culpa numa mulher que ele faz com que a mulher fique doida. Ela acha que ela é maluca mesmo. Ai, meu Deus, eu sou doida. Quem eu sou? Eu acho que eu sou tão ruim, eu faço isso de errado, porque ele cria cenários para colocar que a mulher faz isso de errado, e coisas assim tão absurdas que quando ele conta para as pessoas na rua, no fundo, as pessoas até ficam assim, olhando para ele, como se concordassem com ele, mas no fundo as pessoas acham assim, gente, esse cara tem problema psíquico, porque coisas tão absurdas que ele fala, que são erros da parceira, que não tem nexo, e ele passa por ridículo, muitas vezes sem ele saber, quando ele abre a boca para falar com pessoas, até instruídas, né, porque hoje em dia as pessoas têm muita instrução, hoje em dia estão aí, o YouTube, lives, está aberto, né, as pessoas só não têm instrução hoje se não quiserem ter. Então, o narcisista, ele tem esse ego ferido, e aí ele desconta, ele compensa, ele fere as vítimas, né? E normalmente ele escolhe no convívio familiar uma vítima. E o seu maior erro é medo de ser considerado um fraco. Porque se ele for considerado fraco, imagina, ele não pode. Então, é por isso que eles sentem tanto prazer em fazer os outros se sentirem assim. Por quê? Porque ele quer que a vítima, sim, se sinta fraca e ele se sinta superior.
E aí, Mônica, como é que resolve um negócio desse? Gente, esse assunto é longo. E nessa live eu quero só colocar alguns pontos aqui. Porque de repente você pode ajudar alguém a começar a ponderar, né? Mas a gente sabe que a melhor maneira de neutralizar um narcisista é não ter medo dele. Porque enquanto você tem medo dele, você está dando suprimento para ele. Esse tipo de pessoa, ele se baseia no seu poder e nas inseguranças da parceira, da vítima. Ele se baseia nas inseguranças e nos medos dos outros. Por quê? Ele tem poder. Na cabeça dele ele tem poder. Você entende? Na cabeça dele ele é poderoso. Então ele se baseia na fraqueza dos outros. Ana Paula Fontes está dizendo aqui: acho que não existe cura, mas tratamento. Ela colocou conheço e não suga. Exatamente, Ana Paula. A Jete está falando aqui, Jete, eu conheço um e faz isso mesmo, chamava a mulher de louca. Isso mesmo, meninas, que bênção a contribuição que vocês estão trazendo aqui. Falando aqui, o que a Ana Paula Fontes colocou, esse transtorno de personalidade, de acordo com a psicanálise, né? Vamos levar para a psicologia, vamos levar isso para a terapia. De acordo com essa parte da ciência, esses transtornos não têm cura. Essas pessoas não mudam, elas só mudam de vítimas, ok? Elas só mudam de vítima. Quando acaba o suprimento de uma vítima, elas arrumam outra e arruma rápido, tá? Esse tipo de personalidade, eles fazem assim, eles saem de um relacionamento e muitas vezes eles já começam outro relacionamento antes de sair daquele. Ou quando eles saem de um relacionamento, é no dia seguinte, de forma fria, eles já estão em outro relacionamento, porque eles não ficam sem as vítimas. E aí é muito engraçado, porque quando eles saem do relacionamento, eles querem tanto continuar ferindo aquela vítima anterior, eles fazem coisas assim tão infantis como pegar fotos, de repente, do novo relacionamento deles e fica mostrando para as pessoas. Olha aqui, agora já tem outra mulher. Olha, eles fazem coisas infantis sem perceber, porque eles querem se sentir superior. Eles querem, de repente, pegar uma nova parceira e ficar desfilando na rua, na frente daquela parceira anterior, que foi vítima dele anteriormente, para gerar dor. Por quê? Porque aquela parceira de coração puro, de coração limpo, ela realmente sentia amor. Porque ela criou na mente dela um personagem que nunca existiu. Ela criou um personagem de um homem que a amava e que nunca amou, porque ela nunca soube que ela estava convivendo com um narcisista e que narcisista não tem afeto, só tem conveniência. Mas demonstra na sua fala, no seu gesto, demonstra que tem afeto para ganhar o suprimento que ele precisa. Então, Ana Paula, a personalidade, né? É difícil mesmo. Então, por isso tudo, não tem cura. Eles não mudam. Eles não mudam o caráter, a personalidade deles. Eles mudam, na verdade, de vítima. Mas, Mônica, e milagre? Não tem milagre, queridos? Eu não vou colocar em pauta aqui os milagres de Deus. Porque Deus, ele é suficiente maior para operar qualquer milagre na face da terra. Qualquer um milagre. Então eu não vou colocar aqui, não vou ponderar aqui hoje, mas pela ciência, pela terapia, não tem cura. Não tem cura. E aí, como é que funciona? Como é que faz uma mulher que já vive com um narcisista, casada, não é? Ela precisa de terapia, ela precisa de ajuda. E se eu não casei ainda, não vivo com um e eu posso escolher, coloque sua antena, seu radar cerebral ligado e fuja desse tipo de pessoa. Comece a notar os sinais, tá? Porque os narcisistas, eles gostam muito de pessoas que alimentam seu ego e também de pessoas de destaque. Pessoas com uma certa posição, com algum tipo de poder, que possam oferecer suprimentos materiais para ele. Pode ser esse suprimento dinheiro, pode ser vantagem, né? Essas vantagens financeiras que vão ajudar a ter mais coisas, enfim, coisas materiais. Pode ser também sexo, porque às vezes eles
eles querem aquela mulher, eles querem só sexo, porque afeto eles não têm com nenhuma das mulheres, ok? Então eles só querem sexo. Eles não gostam de pessoas, eles não têm afeto. Pode acreditar nisso, eles gostam de suprimentos que são convenientes para eles, ok? Mas falam que amam? Falam porque eles são excelentes atores e se precisar eles até choram, tá bom? E a gente, de live em live, a gente vai trazendo mais pontos específicos para que você consiga identificar. Então, eles gostam dos suprimentos que as pessoas possam ter para que eles possam utilizar. Bem, como eu identifico, eu deixei alguns sinais aqui para vocês, né? Que eles nunca perdoam ninguém, eles só culpam a outra parte, eles são frios, eles descartam a vítima assim como descartam um papel que já usou, e de repente ele descarta numa frieza que você não tem noção. Eles têm um comportamento a grande maioria das vezes, de euforia, eles se apresentam sempre eufóricos, e aí eles chamam a atenção nos grupos, e aí eles chamam a atenção das mulheres, enfim. Tem vários pontos, como eu coloquei aqui. Mas eu quero convidar você que está assistindo essa live, ou que vai assistir na reprise, né? Eu vou deixar essa live gravada, mas vou colocar também lá no YouTube. Eu quero que você me acompanhe, continue me acompanhando no canal do YouTube, principalmente Mônica Oliveira Oficial. E eu quero deixar para você aqui o meu telefone. Sabe por quê? Meu telefone é o DDD 27, é 99821 8901. Meu telefone é DDD 27, número 99821 8901. E essa semana eu lancei uma campanha muito poderosa para um curso que eu tenho, que é uma formação em coaching e inteligência emocional, totalmente online. Eu tenho também esse curso presencial, mas eu estou com uma campanha essa semana para esse curso totalmente online, onde eu estarei inserindo como módulo bônus, além de tudo que eu já tenho no módulo 7 de neurocoaching, eu vou estar inserindo como módulo bônus tudo sobre comportamentos desse tipo de transtorno bipolar, de transtorno de personalidade, que é o narcisista. E até mesmo comparando narcisistas com borderlines, até comparando os narcisistas com transtorno bipolar, até mesmo, enfim, como que você faz para identificar, para se livrar, né? E correr e fugir. Se você ainda é solteiro e pode escolher fugir desse tipo de personalidade. Ali você vai se tornar uma especialista em inteligência emocional, uma terapeuta emocional, uma coach nessa área. E para que, se você quiser também ajudar outras pessoas a melhorarem as suas vidas nessa área, você vai estar apta para isso. Mas se você não tiver esse interesse, você vai transformar a sua vida. Então, aproveita que essa semana é uma semana de campanha, você não tem noção do que eu estou fazendo, é um Mega Top Blaster presente para você. As aulas estão gravadas para você receber imediatamente, ou manda uma mensagem no meu direct, tá? Que eu explico como que você vai ter acesso a essa preciosidade, com um valor que não tem como você não participar dessa campanha. Um curso online com aulas gravadas, você vai ter algumas aulas ao vivo comigo, e esse assunto também será abordado como módulo bônus, ok? Então vale a pena, eu quero muito que você se envolva e esteja comigo nas próximas lives, convida seus amigos, compartilhe essa live com o maior número de pessoas. Se você assistir essa live também, que eu vou ver se eu deixo ela gravada lá no YouTube, você, por favor, dá um like, comenta, deixa seus comentários, seja Instagram, seja YouTube, comenta, para que as mídias sociais possam ampliar essa mensagem, ok? Então eu vou terminar aqui esse período. Ana Paula, obrigada por você ter ficado comigo. Cristina, oi Cristina, você chegou aqui quase no finalzinho, mas beijo para vocês, obrigada. Ari, Ari, que prazer, meu grande amigo do BNI.
Que bênção! Muito prazer, obrigada por vocês terem entrado. Eu estou terminando a live. Hoje o meu assunto foi como identificar um narcisista, né? Que são pessoas que têm transtorno de personalidade. A Eni, minha fofa, minha linda, querida. Eni, saudades. Vamos fazer live, Eni? Vamos fazer live junta também. Top! Bem, um grande abraço para vocês. Fica aqui o meu abraço e continuamos amanhã. Ok? Amanhã eu trago mais conteúdo para vocês. Dianes, linda, beijo no coração, que saudade. Beijo, tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau.